Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de janeiro de 2011, quinta-feira. O verbete é 1815, 5 páginas, 48 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que no Betalino tem 12 máximos. O tema é consim antivoliciolínica. A especialidade é energossomatologia. Definição. A consim antivoliciolínica é a personalidade humana ainda incapaz de dominar satisfatoriamente as energias conscienciais, a voliciolina pessoal ou, na vida prática cotidiana, diuturna, o estado vibracional, o instrumento maior, fundamental, básico, indispensável do princípio consciencial para se manifestar lúcida, conveniente e evolutivamente no cosmos. O N subordinado ao PEN do pensene, a expressão da autopensionização, as despriorizações evolutivas essenciais ignoradas pela personalidade humana, vulgar, as inumeráveis vantagens do entendimento e aplicação da voliciolina, o fato singular de, na vida intrafísica, o emprego da voliciolina ser o mais dinâmico e decisivo para o êxito evolutivo da consciência. O desconhecimento das 40 manobras com as ECs. Agora, na argumentologia, nós temos aí para-realidades, 7 para-realidades interativas mínimas, mas fundamentais para a compreensão e aplicação da voliciolina na vida consciencial. Regressão. 4 posturas negativas, regressivas, imperativas e próprias da consim antivoliciolínica, aqui listadas na ordem funcional. Evolução. 4 posturas positivas, evolutivas, imperativas e próprias da consim pró-voliciolínica, aqui listadas na ordem funcional. Também nós temos 11 personalidades, por exemplo, homens ou mulheres participantes das atividades conscienciológicas que diz respeito ao processo da energia. Mega carência. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, nós falamos aqui, 5 personalidades buscadoras da evolução consciencial, mais carentes de saber e vivenciar teaticamente a voliciolina na estrutura dinâmica da existência humana, quando conscienciológico. Aqui nós falamos a consim cobaia, o evoluciente, o expositor conscienciológico, a isca autoconsciente e a mini peça do max-mecanismo interassistencial. Na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes entre os 15. Abordagem bioenergética, autoconscientização multidimensional, autodiscernimento energético, invalidez parapsíquica e voliciolina. Frase enfática. A consim antivoliciolínica vive sob a influência de todas as intervenções energéticas em torno de si, ignorando a mega-cognição mais prioritária perante a autoevolução consciente e cosmoética. Como vive você com a voliciolina? Você domina ou é dominado pelas energias conscienciais? Eu quero dizer para vocês que na trinomiologia tem o trinômio primeiro, volição, intenção, auto-organização, que o segundo é volição, a vontade, intenção e organização. O primeiro é auto, o segundo é só organização. Mas tem gente que implica, eu vou tirar o segundo, tá certo? Só para abençoar vocês. Aí então, ó, briga com aquele cara lá. Quando vocês chegarem a um texto de, vamos dizer, pacificação e unanimidade, vocês me falam. Agora, pergunta. Há alguns dias atrás me posicionei em ir para Foz, nessa próxima semana, com o objetivo de conhecê-lo, apresentar alguns projetos da área que atuo e para o encontro com minha possível dupla evolutiva.
Comecei a divulgar a viagem e vim sentindo uma forte pressão na equipe de trabalho da minha empresa. E esse é um ponto crítico da minha ida para Foz. O que posso fazer para conseguir diminuir essa pressão e conseguir cumprir meus objetivos de chegar até aí, ou essa pressão é normal? Pois sinto que essa viagem será muito significativa para a minha ProEx. Venho fazendo exercício energético diário e exteriorizando bastante energia. Não, o problema aí está levantando a poeira. Eu apenas recomendo a você ser mais discreto. Não fala mais no assunto e faça as coisas calado. Outra, essa noite encontrei um amigo que desencarnou faz alguns dias. Fui em sua direção para cumprimentá-lo. Começou a me agredir com palavras e insinuações falsas. Eu disse a ele: você não é meu amigo, pois ele me conhece, sabe que não sou assim. Ele se transfigurou na minha imagem, até a roupa ficou igual. Nesse momento fiquei furioso, mas lembrei-me de impor as mãos e colocar energia nele. Foi diminuindo e sumiu. Na casa desse meu amigo, junto com sua esposa, vimos algumas fotos também. Fiz a experiência e elas se modificavam, mostrando que algo estava errado. Mandei que queimassem todas. O que posso fazer para ajudá-lo? Não, está tudo certo. Agora, isso mostra que você deve ser ectoplasta. Agora, você que está falando o que a gente vive falando. Uma pessoa que sai do corpo, a hora que ela vê que tem alguma coisa estranha, diferente, ela tem que exteriorizar a energia. Foi o que você fez. Lembrei-me de impor as mãos e colocar energia nele. Ele foi diminuindo e sumiu. Com a energia cosmoética da pessoa, some tudo que é coisa que não presta. O processo é a pessoa ter confiança na energia. Outra, tem um filho com uma rara doença que impõe uma série de restrições dietéticas e que, dentre outros sintomas, pode causar sérios danos ao fígado, que é a frutocemia. Seria ela uma manifestação puramente genética dessa vida intrafísica, ou essa patologia seria reflexo de algum ou de algo da sua vida passada? Não, geralmente nesses casos, quando é assim específico demais, dentro de uma família, é porque tem coisa do passado. Há uma predisposição para a genética nisso. A retirada de uma consciência pode gerar repercussão no soma da consciência assistida, por exemplo, enxaqueca, lógico que pode. Pode sair uma série de condições, depende do nível do bloqueio da energia que havia anteriormente. Outra, moro em Petrópolis e foram muitos mortos na região serrana, mais de 700. De que forma acontece no mundo extrafísico a assistência a todos esses que tombaram? Essas mortes traumáticas são piores para se fazer assistência? De que maneira ajudar essas consciências recentes? Outra pergunta, o que o senhor acha do livro Memória de um Suicida? Tudo é verídico? Como estão hoje Camilo Castelo Branco e Ivone Pereira? Olha, a Memória do Suicida é interessante a pessoa ler, mas lá precisa de analisar com calma, devido aos processos que estão falando. Agora, sobre o Camilo e a Ivone, eu não sei o que se passa com eles atualmente. Agora, quanto a esse processo da recepção do povo que morre em calamidades públicas, isso existe uma série de equipes de assistência. De ver como é que é. A coisa mais séria agora é cuidar de quem ficou aí, principalmente das crianças. Uma coisa boa que a televisão tem falado e ensinado a psicologia de conversar com a criança que perdeu a família inteira. Isso é uma grande coisa. Eu segui um programa que eles falaram durante mais de meia hora sobre o assunto. Isso é o máximo. Que é o processo, você sabe, hoje na sua psicologia, é o problema do luto. O luto é um negócio sério, principalmente com criança. Já tem que saber movimentar isso. Eu sei como é que é, a situação é precária. Agora, é muito bom que eles estão abordando agora o luto abertamente, sem bobagem. Poderia explicar ou explicitar a diferença de exteriorizar energia encapsulada e não encapsulada? Quando usar um ou outro? Aí depende da cosmoética interassistencial. Olha bem o que você passa. Uma outra coisa, encapsulamento. Pode ser seu, pode ser de outra pessoa, isso tudo aí tem que olhar como é que fica. Encapsulamento é assunto sério, grave. Precisa estudar isso bem. No livro Manual da TENEP, você coloca conexões. Há duas conexões do Holochakra, mini conexão. A mini conexão no soma ou corpo humano.
E a Max Conexão, mais importante do psicossom. Poderia falar mais sobre a parafisiologia dessas conexões? O caso é o seguinte, a pessoa que tem, por exemplo, uma projeção, que ela decola e ela vê se exteriorizando fora, ela vê esses processos dessas conexões. Aquilo que sai dela e aquilo que fica no corpo. Então, ela recorporifica fora do corpo humano. Aí a pessoa tem uma ideia de como é que isso funciona. Agora, de modo geral, todas essas conexões, a base dela, o fulcro mais sério, fica na cabeça. Eles acham até que seja na medula oblongata, que é a última que pega. E é essa que dá o problema daquela ligação, que tem vários nomes para isso, né? Mas cordão de prata é o que se fala mais. Então, o cordão de prata é o resumo das conexões todas que sobraram, ficou num só. Agora, isso tudo aí tem que estudar muito. A situação é precária. Outra coisa, diz respeito aos chakras, ao ambiente do corpo, à situação da constituição da pessoa, há muita coisa nisso. Hoje de manhã, minha esposa pediu para aplicar a técnica do arco voltar crânio chakral. Ela sofre da síndrome de Meniere. Aplico-lhe a técnica quando está passando mal ou mesmo em crise aguda. Vem uma intuição de fazer 3 vezes ao dia. O que o senhor acha? É uma boa. Faz isso uma temporada que ela vai ver que ela vai melhorar muito. Mais uma coisinha. Meu netinho de 3 anos, quando cheguei, me abraçou e disse: vi você, vovô, e o Papai Noel na internet. Foi um rio só. Isso é o Laurentino que está falando. Sabe? Ele aqui é do cabelo branquinho. Passou alvaiade. Sabe como é que é? O senhor geralmente recomenda às pessoas não se impressionarem com o fenômeno, e sim com a mensagem, com a significação daquele fenômeno, ou seja, olhar o quadro e não a moldura. No caso da materialização e teletransporte de objetos, o que é interessante observar? Qual a utilidade e finalidade desse processo parapsíquico? De que modo o médico que possui isso pode trabalhar no processo da tarefa de esclarecimento? Olha, aí é um processo de ectoplasmia, de efeito físico. Tem que examinar o fenômeno em si e ver. Todo fenômeno tem um conteúdo. Se examinar qual a mensagem que foi dada. Essas coisas não aparecem à toa. Outra coisa, às vezes, o processo do teletransporte de alguma coisa, um negócio que não havia e apareceu de uma hora para outra, isso aí é para estimular a pessoa naquela pesquisa. Ela caminhar com aquele trabalho que ela está fazendo. Eu já tive fato comigo, já apareceu um livro inteiro. Eu procurei durante anos e não tive jeito de arranjar. Um dia, então, eu falei assim, vai lá na biblioteca tal. Eu estava lá no meu apartamento, e ele falou assim, vai lá no anexo, que era no edifício ao lado. Então, eu cheguei lá, tinha um livro na frente dos outros, assim, puxado. A metade do livro estava fora. Eu fui olhar, era o livro que eu estava procurando. Agora, eu só fico pensando, por que foi aparecer justamente lá no anexo? Que é onde eu fiz o filme sobre quadrinhos, tudo isso. Quer dizer, lá então, estava com o holopensene mais adequado para o processo de livro, que eu guardava uma big numa biblioteca lá. E lá era só isso. Naquela ocasião, ninguém entrava lá, nem nada. Pode ter sido isso. Agora aqui, tem uma sorveteria onde trabalho junto à minha esposa. Estamos nos programando para ir morar em Foz e sermos voluntários na Conscienciologia. Também existe a possibilidade de minha irmã, que trabalha conosco e é separada e tem 3 filhas, irem juntas. Para isso, precisamos trabalhar mais 2 ou 3 anos, guardar dinheiro e chegar em Foz mais tranquilos. O problema é que o proprietário pode pedir o imóvel. E com isso, ficamos preocupados de perder o ponto comercial e o plano não dá certo. O senhor poderia falar com os amparadores e nos dar uma ajuda extrafísica, orientação? 500 pratas, não é isso? Não, o caso todo é o seguinte, pense positivo que você vai ser favorecido com isso aí. Pense positivo. Esqueça o negativo. Não fica pensando negativo que você vai atrair o processo. Gente, me deram isso aqui, Por que ensinamos criacionismo? Que é o processo da educação adventista.
Eles arranjaram 10 itens, procurando ser os mais diplomáticos possível para falar sobre tudo. Dão o nome das pessoas. É um dos negócios mais rigorosamente falaciosos que eu já vi de processo de religião até hoje. Você olha aqui, o negócio é seríssimo. Parece que quem está falando é o dono da verdade suprema. Mas veja, com muita lógica, com muita racionalidade, faz as pessoas pensarem. Agora, só tem umas coisas assim, né, que você vê a falácia, né? Que eles falam assim, o criacionismo, aqui tem um lugar aí, não sei daqui, mas fala o seguinte, que o criacionismo tem uma base religiosa. Bola, só tem bola, ele é todo assim, que besteirada é essa. Agora, eles colocam aqui, falam em prêmio Nobel, falam em nome de professor das universidades do Brasil, falam em PhD, a velha história, tudo. Isso aqui estão usando é adventista. Então eles usam a técnica americana para convencer todo mundo. Fala nos Estados Unidos, que são favoráveis. Mas olha, uma vergonheira em matéria de educação. Por isso que eu sou contra escola religiosa. Não deve ter. Não se pode ensinar ABC dentro da religião. Isso é errado. Isso é lavagem cerebral. Não adianta esse negócio aqui. Que a lavagem cerebral é total. Agora, esse foi uma das melhores de lavagem cerebral, de apresentação que eu já vi até agora. Terrível. Criacionismo. Agora, eles falam assim, nós não falamos nem contra o Darwin, nem a favor. A gente mostra o que é para a pessoa decidir. Mas veja, o negócio está criacionismo, olha o tamanho. Não está falando nada em evolucionismo. Quer dizer, é uma falácia religiosa, a dogmática desse povo é terrível. Agora veja, eles aprenderam com os judeus, né? Porque são mais recentes, adventista, é protestante, é da época do Lutero para cá. Eles aprenderam com os judeus, porque a argumentação é muito entretecida, muito bem feita. E outra coisa, esses caras geralmente não falam que meus irmãos, eles não falam assim, eles falam de macho. Meus irmãos, vamos agora. Então o negócio é diferente. Agora, eles são, é tipo americano, sabe como é que é? Agora, uma vergonheira isso aí. Tem o nome das pessoas, quem é que assinou. Um negócio muito sério. Agora veja, a maioria desses adventistas são igual aos outros. É tudo, eles não têm templo. O negócio deles é uma coletoria, não é isso? Para pegar dinheiro, não é isso? E outra coisa, templo é dinheiro para eles. Então isso aí eles não falam. Né? O templo é dinheiro. E nem que eles tenham uma coletoria. Aí está falando quantas coletorias tem escola. No Brasil, fora do Brasil, quantas instituições tem adventistas? Está falando tudo. É fogo. Leão, pode falar. Você estava assim, ó, com o microfone, uma tristeza danada. Fala aí. É pensamento, né? Vamos pensar. Da questão do seguinte, existe herança holochacral dos pais para o filho? Herança holochacral. Você quer dizer, no caso, o processo da energia? Sim. É inevitável que tem devido ao processo da genética, né? Não tem saída. Agora, o problema é que isso conforma ou faz a conformação do corpo da pessoa, do filho. Então aí é que tem o problema. Mas agora veja, nessa hora entra o filho, se ele for mais forte, ele anula, ele neutraliza todas essas influências. Podemos entender que, no caso, o estado vibracional é a preponderância da paragenética sobre a genética? Agora, por exemplo, se os pais são muito fortes, a paragenética dele vai predominar sobre os filhos todos. Tem que pensar isso aí, seriamente. Quem tem paragenética mais forte, tem chance de dominar a genética do mais fraco. Pensa nisso. Só uma outra questão. Como nós podemos fazer uma psicometria para identificar se eu tenho energia mais do meu pai ou da minha mãe? Não, aí você tem que examinar aquilo que eu falei da hereditariedade. Você herda mais da sua mãe ou do seu pai? Tem que estudar isso. Por aí vai te dar uma boa ideia.
Agora, ó, eu falava isso há mais de meio século. Mas naquela ocasião o povo ainda não admitia isso, não. Hoje, na questão da herança, da hereditariedade, eu já estou admitindo que, às vezes, a mãe ou o pai influi mais. Um deles influi mais. E já era a minha hipótese há muito tempo, examinando o povo como parapsiquismo. A minha hipótese estava certa. Hoje já tem muita gente que admite isso, tem uma escola que admite. Valdo, o parapsiquismo, ele também é herdado de pai e mãe, o parapsiquismo? Não, o parapsiquismo é lógico que o corpo humano e a hereditariedade influem demais nisso. Agora, não é herdado assim uma coisa com a outra, não. Há uma predisposição do processo, porque todo mundo é sensitivo. Todo mundo é médico, homem ou mulher. Agora, o problema é ver, por exemplo, numa família que tem uma série de pessoas assim, aquilo influi mais. Na minha família nós tínhamos vários, você tinha um avô, vários grandões, aqui, ó, pessoas. vários grandões. Agora, o cara melhor era aquele que fazia os responsos, o responsório, que atingia todo mundo através de um objeto. Esse também é da minha linha ancestral. Entende? Agora, eu tenho na minha família, por exemplo, tem um deles aqui que já veio aqui uma vez, mas ele não liga para o assunto. Eu falei com ele tudo que ele ia fazer, e amanhã você me aparece aqui no intervalo do meu curso. Você vai sair do corpo aí, vai acontecer isso, isso. Aconteceu tudo que eu falei. Tem uns assim que são fora de série. Agora, tem outros da minha família que tem mais, é um processo intelectual do assunto. O Jardins tem mais o processo intelectual. Entendeu? Ele é mais do processo intelectual, porque ele tinha muita influência. Hoje ele já superou. Mas ele é bom para estudar o processo, porque ele foi um cara que estudou isso demais antes. Entende? Esse aí eu não pude evitar, ele veio para perto. Você está entendendo? E esse eu não pude evitar. Ele acabou vindo para dentro da família. Está entendendo? É do povo que estudava essas coisas. O seu pai tinha parapsiquismo? Meu pai, ele tinha uma coisa ou outra. Pelo seguinte, ele tinha muita inspiração para as coisas. E ele, daquele jeito, ele se tornar um assistente, do jeito que ele era, fazer assistência que ele fazia, que era parapsiquismo. Você está entendendo? Agora, ó, ele tinha confiança absoluta que ninguém morria. Meu pai tinha, por isso que eu falo, ele fez uma ortotanásia. A hora que viu que poderia ajudar alguma coisa, mas está tudo errado. A gente não deve fazer isso. Eu acho que uma pessoa só pode fazer a ortotanásia se chegar um evoluciólogo ou serenão e falar assim, agora é por sua conta. Ajuda aí, que você vai ajudar a gente. Acaba com você. Aí sim. Essas coisas podem ocorrer, porque às vezes chegou a hora. Nós estamos precisando de você aqui. Quer dizer, do outro lado. Dando muito trabalho para o Pois é, às vezes a desculpa é essa, mas mesmo assim, por que está ali? Tem sua razão. Então, sim. Como é que fica isso? Eu tenho que pensar muito. Eu acho que do ponto de vista cosmoético, tudo é suicídio para mim. Agora, tem a ortotanásia. Quando eu enterrei meu pai, eu falei assim, olha, isso é um suicídio. Meu pai era muito bom, mas ele já estava muito doente. A gente não deve seguir o exemplo dele aqui do suicídio. Isso eu falei no cemitério, enterrando o corpo dele. Entende? E a cidade toda estava lá. Foi lá então que o povo olhava um para o outro assim, mas o que você está fazendo aqui? Não, é por causa do Armante. Ele me ajudou demais, o outro, você né, também me ajudou muito. Foi aí que eles descobriram que ele ajudava a cidade inteira. E eu que sei como ele ajudava, com aquelas notas de 500 mil reais, ó, desse tamanho. E eu doido para comer doce de leite por causa dos velhos. Já pensou? Uma nota de 500 mil reais. Quantos doces de leite não dava? Você comprava uma placa de doce de leite desse tamanho por 400. 400. Então faz o cálculo. O negócio é terrível. O que é? Esse caso de ortotanásia como o do seu pai, existem atenuantes, pelo menos, né? A maior prova que teve atenuante é que ele veio no tempo certo, as coisas todas. Mas agora, veja, deram um jeito nele. Ele mesmo deve ter admitido aquilo, que o corpo dele não é igual ao anterior. Ele é mais franzino, é mais raquítico. Ele não tem ele não tem a possibilidade de mexer com as mãos do jeito que era.
Em casos como esse, durante o período da intermissão, quando a pessoa está na intermissão, tem alguma abordagem? Não, no caso do meu pai, eu fiz tudo para ajudar meu pai. Fora do corpo. Tudo que eu pude. Então todo mundo entrou para ajudar. Agora, meus amigos todos aí, eu fui atrás para ver se ajudava meu pai. Ele gostava muito de mim, coitado. E o negócio da minha mãe, a hora que falou aquilo, me chateou. Né? É uma pena que o meu filho não está aqui. Foi a última coisa que ele falou. Outra coisa, ele chamou meu filho, sendo que eu tinha mais 2 outros filhos, porque eu, que era o mais velho, você está entendendo? A confiança dele era o mais velho para poder tomar conta dos outros, que eram menores. O meu outro irmão tinha 4 anos mais novo que eu. E esse aí, que ainda vive ainda, o Vano, tem 6 anos mais novo que eu. Então isso tudo é sério. Agora, o processo todo nosso, a nossa genética é genética de português, né? Mas até que é boa pela situação toda que tem aí. O meu avô morreu com 94 anos. Minha irmã tem 90 anos. O pai do meu pai, que era o meu avô, por parte dele, morreu com 80 anos na fazenda. Esse não tinha nem conhecia médico direito. Como é que o cara viveu 80 anos? Quer dizer, tem umas coisas aí estranhas, né? Posto nessa história de matéria de genética. A coisa para se pensar. Mas, Walter, para a época que era... Quanto à parte da depressão, eu acho que melhorou hoje em dia, né? Não, agora a depressão é uma das maiores besteiras que uma pessoa pode ter. E uma boa parte desse povo tudo é por causa de depressão. E a depressão, ela passa de uma vida para outra. Mas aí, é o que a gente vê nisso tudo aí. Mas melhorou nessa vida para ele? Todos eles melhoraram, senão ele não teria vindo. Todos que eu tenho visto melhoraram muito. Tem ainda uma nesga de depressão, não tem mais pequena. Não é do jeito que era. Mas o que influi para essa melhoria, assim, diretamente? Para mim, aí tem uma série de condições, mas um maior processo aí é o choque da dessoma, né? Professor. Choque da dessoma, vai ver o processo extrafísico, ver como é que foi. A pessoa tem uma noção daquilo. Por exemplo, uma das coisas que eu pedi para fazer assistência ao meu pai, eu não queria falar porque eu era filho, né? Então eu pedi para alguns dos nossos amigos para ajudá-lo, não do ponto de vista de porque o meu pai é super inteligente, muito psíquico, terrível. Então eu pedi para eles para expor as coisas lógicas, racionais para ele. Então com isso ele acertou tudo muito mais rápido. Uma coisa muito boa que tem na vida, vocês guardam isso para o resto das suas vidas, para a eternidade. As melhores pessoas que nós temos para conversar com elas são as pessoas lógicas e racionais. Fuja daquelas que não têm lógica nem racionalidade. Você só vai ter dor de cabeça. Se você puder, ajuda. Agora, se não puder, deixa para lá. O processo nosso é racionalidade e lógica. Quem é você? Professor, em vários livros espíritas que eu li sobre a questão da mediunidade, que é a questão do parapsiquismo, eles falam que essas consciências já vêm preparadas para esse exercício. Como é esse preparo? Isso é uma questão herdada de si mesmo? A maioria desses que são médios aí, de tudo quanto é seita, inclusive não só espiritismo, mas umbanda, essas seitas africanas, tudo isso, é porque são pitias e pitonisas do passado. Já tiveram muitas vidas corpo sensitivo. Então é herança de si mesmo. Não é que veio com herança para ser médio espírita. Isso é besteira. Não tem isso. Mas um médio, por exemplo, trabalhado, um médio espírita que se transforma num conscienciólogo, ele vai ser um bom, vai exercer bom parapsiquismo, tem lógica, né? Ele tem racionalidade, ele saiu da seita. Pois é. É o meu caso. Uhum. Eu não fiquei na seita. Houve um aprimoramento, né? Mas aproveitou todo um passado, Houve a né? maxidissidência. Maxidissidência. Esse que é o negócio sério. Uhum. Maxidissidência. É preciso de ter tutano, testosterona, decisão, personalidade. Tem que racionalizar isso, é certo. Tá bom, obrigada. Fala aí.
Real também. Ah, abriu. Já, tá vendo? Real funcionou. Na hora. Sabe, algum deles eu acho que já foram cachorro no outro dia. Aproveitar essa deixa que a Rosa trouxe, eu falou da PIT, do pessoal que faz a seita, né? E depois, por algumas vidas, e depois ela começa a caminhar para a racionalidade. Como que isso depois, nesse momento que a pessoa está investindo mais na racionalidade, no processo da lógica, da intelectualidade, como se faz a fusão desses dois mater pensenes? O que prioriza, o que é mais priorizado nesse contexto? A intelectualidade ou o parapsiquismo? Não, o problema todo é o seguinte, presta atenção. Quando a pessoa vê o alcance do parapsiquismo, ela sabe que com o parapsiquismo ela sobrepara os processos, ela fica na ponta. Então ela vai querer ficar no máximo. Se ela tem capacidade de ficar embaixo ou em cima, ela vai querer uma coisa que seja em cima. É o maior. Então ela dá preferência para isso. E ali ela procura fazer a confluência das coisas para chegar nisso. Então o mater pensene dela fica mais. Foi o meu caso, é o caso do transventor. O transventor se tornou evoluciólogo mais cedo e vindo para o psiquismo. O meu processo, por exemplo, todo, eu caminho também por aí. E eu vejo que esse é o caminho de todo mundo. Tem jeito. Pelo seguinte, com o parapsiquismo, você coloca a vida humana secundária. Coisa mais séria é isso. Deixa de ser bicho, animal. O que quer que venha, o parapsiquismo ele vai estar predominante, sobrepujante. Né? Agora, não é fácil isso, né? Isso aí exige muito da pessoa. Não é fácil, não. Agora, tem que trabalhar muito para saber como é que são as coisas, para dar prioridade para isso. Por exemplo, a pessoa ela segue uma profissão que, por ser mais lógica, racional, ela invariavelmente vai lidar mais com a ciência materiológica. E ela, com a academia. Mas se ele for lógico mesmo, ele não fica lá. Por isso que eu falo, a maioria desses cientistas aí, eles têm má intenção. Entendi. Uhum. Eles estão na onda do momento evolutivo. Quando eles não estudam eles mesmos, tem alguma coisa errada mesmo. Tá certo. Não adianta querer defender isso aí. Agora, gente, é isso que eu falava nesses lugares todos que eu fui, no INPE, no ITA, entende? Nas universidades lá dos Estados Unidos que eu estive, no Fundão, Unicamp. E outra coisa, todo mundo ficar quieto, porque não tem resposta. Não tem o que falar, né? Não tem jeito. Aproveitando aqui desculpa, o senhor ia falar alguma coisa mais aí, eu cortei. Não. Então eu vou falar aqui, na sinergismologia, no detalhismo, na segunda linha na penúltima linha, tem o sinergismo volicionina extrapolacionismo. Então, seguindo nessa linha do parapsiquismo, né, e das energias, o senhor poderia aprofundar um pouco isso aqui mais? Penúltima linha da sinergismologia, o sinergismo, volicionina, extrapolacionismo. Pois é, o sinergismo, volicionina e extrapolacionismo. O caso todo é o seguinte, se uma pessoa ela começa a trabalhar com as energias conscienciais, as ECs, o que se passa? Ela vai desenvolvendo o processo. Chega num ponto, se ela se equilibrar com aquilo, os amparadores então vão querer incentivar e, vamos dizer, potencializar o desenvolvimento dessa pessoa para fazer mais assistência. Então, com isso, eles trazem o extrapolacionismo. Por exemplo, eles não vão fazer um extrapolacionismo avançado numa pessoa, mostrar aí um fenômeno mais avançado numa pessoa, se ela não domina um pouquinho, ou se não entende, ou se não aceita a energia consciencial. Ela tem que aceitar. Eles não vão perder tempo com isso. Agora, por exemplo, para chegar nesse ponto em que vem a mega euforização de hoje aqui, o processo, por exemplo, aí o ataque terapêutico, isso não é fácil. Agora, quando chega do ponto desse, acabou. Não há mais debate, o ponto é pacífico, o parapsiquismo já caminha para tudo. Então aí, aquelas aberturas todas já estão, as portas estão abertas para a pessoa. Tenex, Ofiex, Complex, Dispecicidade, você está entendendo? Tudo aberto. Depende da pessoa.
Isso Agora, após. outra coisa, eu desafio vocês a arranjar uma outra coisa para a gente classificar a evolução das pessoas. Esqueça o evolucionismo, esqueça o criacionismo, pense nisso que eu falo. Ó, parapsiquismo é muito sério. Se vocês não estão de acordo, arranje uma coisa e põe no lugar do parapsiquismo. Vamos ver se vocês arranjam. Que é aí que eu fiz. Vocês vão olhar a escala da evolução, praticamente o parapsiquismo cosmoético é que comanda isso tudo. É o que dá o discernimento, a racionalidade, a ponderação, o equilíbrio, a harmonia, a lógica. Agora, é essa lógica que dá a logicidade, a estratégia evolutiva, a tática evolutiva. Entende? Tudo depende disso. Agora, o problema todo é que nós ainda, a maioria, né, não domina nada. E aqueles que trabalham com energia estão tudo com lavagem cerebral. A maioria. Né? Isso é uma droga. Né? Até sair disso, a superstição é enorme. Olha aí esse povo aí doutrinando os outros com esse criacionismo. Uma vergonha. Mas tudo tem interesse. Tudo tem interesse. Vem a nós. Bom, o processo é seríssimo. Se puder aprofundar, por favor, você tinha falado antes do corpo em relação para psiquismo. É lógico que tem a ver, mas quais os detalhes disso? O corpo melhorando o parapsiquismo. Pois é, mas olha, o corpo é o seguinte. O que é bom fazer? Não adianta nada uma pessoa ter muita sensibilidade para a psique se ela tem um corpo que tem entregas baratas. Às vezes o negócio todo alterado, etc. Tal, ou dentro da oligofrenia. Então o corpo tem que corresponder aqui nessa dimensão para o parapsiquismo funcionar. É lógico, em questão de saúde é melhor, mas vamos dizer que a pessoa já tem a saúde. O que é bom ela fazer para o corpo, para ela melhorar o Pois é, ela tem saúde, mas ela é casca grossa. Outra coisa, ela às vezes tem saúde, vai falar com você, ela está assim. Não adianta nada isso. Essa não desenvolve o parapsiquismo bem tão cedo. Tem que trabalhar muito isso aí. A combinação maior é mente e corpo, porque mente e só o corpo é... É a base de tudo, né? Isso vem lá da época dos seus amigos lá, milênios atrás. Agora aqui na binomiologia terceira linha, é só para essa questão da forma holopensênica, que é forma, né? É a forma? Faltou o acento. Não, lá no original nosso tudo já tem acento. Esse daqui que você já está alterando tudo, né? Mas nós já temos isso tudo. Agora, Binômio, encapsulamento, forma holopensênica. Quando você corrigiu lá o trinômio, volição, intenção, organização, tirou o alto, é isso? Tirou o quê? Você tinha mudado alguma coisa do trinômio, não sei o que. Não, o trinômio aqui é o seguinte, que tem um trinômio aqui que o João deu contra, e a Pilar defende. Então eu estou em dúvida. O que vocês chegaram à conclusão? Pelo seguinte, aqui está o seguinte, o binômio, volição, intenção, auto-organização. E o outro, o trinômio, vontade, intenção, organização. Vocês acham que é diferente? Dá para a pessoa pensar? Sei lá. Organização e auto-organização tem diferença. Tem diferença. Mas eu acho que ali dentro fica próximo demais, não? Como eu levo o negócio até as últimas consequências, eu falei que não, em homenagem a você, eu vou tirar. Eu ponho em outro lugar. Agora, nesse caso, o ideal para mim, uma coisa mais justa, era o seguinte: eu tiro aqui o trinômio, desde que você arranje um para eu colocar no lugar. Existem essas coisas, você teria que arranjar um adequado. Qualquer coisa, pergunta para ela que ela te dá a sugestão. Essa aqui é terrível. Entendeu? Ela arranja na hora. Cuidado. Então aí a gente substitui. Pode falar. Auron. Professor, como distinguir, assim, em característica, quando é uma predisposição a acidente genético e quando é uma predisposição a acidente paragenético? O paragenético é quando ele é mais enraizado.
Transcende, por exemplo, a genética da família, a árvore genealógica, transcende tudo. Agora, isso pode ser acidente, pode ser também o positivo. Por exemplo, uma família com 8 elementos, todo mundo aí de sangue aí juntinho, só um, por exemplo, que é bom em matéria de projeção, por exemplo. Ele sai com maior facilidade, sem problema, já viu uma porção de casos, tal. Então, você veja, esse aí é paragenética pura, positiva. E essas coisas acontecem, muito mais que a gente pensa. Pois é, eu tenho dificuldade em diferenciar o que é genético e paragenético disso aqui. Agora, o ideal seria um dia que, em vez da Consim Cobaia, vocês estudarem o biotério cobaia. Então, pegar uma família inteira e estudar, como consins cobaias, todos os elementos. Aí vocês vão descobrir os detalhes do macrosoma, vão descobrir certas tendências enraizadas na sua família e não na deles. Isso vai dar um monte de sugestão. É isso aí que eu andei estudando na década de 60. Eu já estudava isso. Eu estou fazendo esse estudo com a minha família, né? Então, essa a predisposição, por exemplo... Assim, agora, o ideal é você pegar uma família de gente que quer estudar. Então, você incentiva eles a ser cobaia, todo mundo. E fazer um levantamento daquilo. Agora, o ideal é quanto maior o universo, melhor. Agora, o mínimo que deve ser são 8 elementos, para dar uma ideia melhor. Nós éramos 8 elementos já dá alguma coisa. É que lá em casa somos 9 irmãos, né? Mais 2 pais já são 11, então a família é grande para fazer a pesquisa, né? É. E eu estou fazendo em cima disso, mas eu tenho essa dificuldade em ver agora, o que por exemplo, não pode colocar o cunhado que apareceu que casou com a sua irmã, não é isso? Tem que examinar com calma, né? Paulo, existe algum princípio da cosmoética que diga, quando você faz a cosmoética destrutiva, você tem que apresentar uma verpão ao mesmo tempo? Não, não existe. Não tem nada a ver. Cosmoética é cosmoética, ela funciona na hora, ou é certo ou não é. Não, mas quando você faz a cosmoética destrutiva, você destrói uma ideia para a pessoa. Destrutiva é ótimo. Vamos acabar com as besteiras todas e colocar coisa boa no lugar, isso é o máximo. Não existe a necessidade de apresentar uma outra ideia para a pessoa. Não, não precisa. O processo todo agora. Geralmente, a destrutiva, ela tira aquilo que não presta e mostra a ideia nova em cima. Então, é uma substituição, querendo ou não. O que você queria? Você podia fazer uma explanação sobre o que você chama de assistência de destino, analisando aquele caso que você comenta de um juiz, parece que no Nordeste, que você saiu do corpo e foi ajudar? Você poderia falar desse caso e como é que você vê a assistência de destino nisso? O caso da assistência de destino, a gente fala quando aquilo envolve muitas pessoas e é o destino das pessoas que está em jogo. Então isso aí é seríssimo. A decisão ali, ó, é um monte de finalidade da vida, de objetivos da vida que vão ser modificados. Agora, o magistrado, o jurisconsulto, ele é terrível isso aí. A diferença entre o rábula e o magistrado é justamente isso. O rábula, ele cisca as coisas, mas ele não pode chegar a decidir uma coisa. Ele argumenta. Agora, o juiz não. Ele determina. Isso é terrível. Você está entendendo, né, Cris, o que eu estou falando? E como é que foi aquele caso lá que você conta? Aquele caso lá, a pessoa estava em dúvida. O cara é do Nordeste. No Nordeste tem um processo de família muito arraigado. Você sabe disso? Então, lá envolvia gente que tinha relação com ele, juiz. Então, ele tinha que ter muito equilíbrio. A balança dele, vão estar sem dormir. Agora, ó, eu vi esse homem 3 noites em seguida. Agora, eu perguntei depois que está mal. Me diga uma coisa. O que eu tenho que ver com esse homem? Como é que eles vão me pensar para eu ir lá para ajudar um cara desse? Aí virou para a questão. Isso aí é da sua época lá. Pastor de direito. Cara do Nordeste. Ele era um cara investigado, grandão. Aqui, ó, pelo corpo ele nem parecia juiz, mas a hora que ele estava lá firme trabalhando, era um juiz mesmo. Você viu o jeito dele.
Agora, o processo envolvia uma série de demandas, fazendas, você já viu, né? Muito dinheiro, e família brigando com aquilo, não sei. Tinha coisa que parece que vinha do século XIX. Aqueles negócios das certidões de internária, que não sei o que é. Eu só sei que as páginas do processo eram enormes, em cima da mesa do homem. E aí, nesse caso, o senhor comentou que ele tinha algum tipo de envolvimento pessoal com o caso? Ele tinha algum... Não, o problema é o seguinte, o Talmal virou para mim e falou assim, se você souber quem é, você vai querer ajudar até mais. Não, tudo bem, mas... Quem é, quer dizer, no passado, você está entendendo? A maioria é assim. Então, quando você vê que os amparadores levam você para ajudar alguém, se você for saber quem é, você vai querer ajudar até mais que aquilo que ele está pedindo. Mas... Às vezes nem não é bom saber. Vocês estão entendendo? Não. Para não passar da conta. Mas ele, enquanto juiz, ele tinha algum envolvimento pessoal com... Eu não entendi tinha muito bem indiretamente, parecia que é o processo de família. De família. Tá. Sabe, no nordestino tem muita coisa dessa, né? Você sabe, a consanguinidade, a parentela, é uma coisa de doido. Olha o caso daquela senhora de 72 anos, da cabeça branca. Falou assim, não, eu agora estou trabalhando com o Estado Nacional e vou à Europa, que eu preciso de ver umas coisas lá. E viajo sozinha. E já falei com o povo, nunca mais tiro fotografia na época do Natal. Agora ela ficou viúva e já tinha tirado fotografia não sei quantas vezes com 72 anos, neto, bisneto, aquele negócio todo, aquele monte de gente. Ela mostrou a foto. Isso foi na CP2. Valdo. Eu virei para ela e falei assim, olha, vai ser muito engraçado se amanhã o segundo príncipe aparecer, eu quero ver sua cara, na Europa. Ela nunca mais apareceu aí. Deve ter aparecido. Agora, ela estava toda produzida, cabelinho, tudo arrumado, 72 anos, tudo certinho. Agora, você comentou que você foi 3 noites para poder assistir esse juiz, né? A sua assistência lá com ele consistia em quê? Quer dizer, você fazia exteriorização? Tirar os bloqueios. A minha especialidade é essa, né? Tirar os bloqueios da cabeça do cara. Ele pensar com limpidez. Agora, o negócio era tão bravo, a coisa já vinha de tanto tempo. São desses fatos que às vezes vão ficando, depois chega num ponto que uma determinação maior, ou qualquer uma instância maior, devido ao processo da vinculação, eles pedem, não, agora tem que decidir, até dezembro. Foi esse caso que aconteceu. Você sabe que tem umas coisas assim, de vinculação. Então, aquilo criou problema. Nesse processo você também não entra com algum tipo de inspiração, alguma ideia para ele? Pois é, não. Que dê a solução? Deu, primeiro se acalma tudo, depois faz ele pensar em favor de todos, sem puxar brasa para a sardinha dele. Totalmente anódino, totalmente isento, é aquilo que eu chamo sobrepairando o processo. Tudo a gente deu a ideia. Agora, ó, no terceiro dia, ele deixou tudo quanto foi documento em cima da mesa, assim, parou para pensar, não, o que eu tenho? Ele desconfiou que eu estava lá, que é a mediunidade impressiva. Quer dizer, a hora que a gente aperfeiçoou o cara, ele começou a sentir alguma coisa, que eu já vi no passado dele, mas nunca desenvolveu. Foi muito engraçado, ele parou. Aí eu olhei para o Talmal e falei, o que a gente faz? Como é que é? Vamos embora. Já pensou se o homem me visse lá? Você sabe, se um caso desse, se ele me visse, às vezes poderia piorar em vez de ajudar. Eu tenho que ir com calma. Tem disso tudo. Agora, a atuação de vocês, que é a assistência de destino, ficou exclusiva ali, diretamente com ele, ou vocês chegaram também... O negócio meu era ver de vida a decisão dele. Mas a sua atuação... A decisão dele ultrapassou aquilo que ele mesmo esperava. Isso eu tenho certeza. O negócio foi muito positivo. Então, você acompanhou depois o cara? Teve um negócio que aconteceu, que eles mandaram uma mensagem no negócio aí, que eu vi que era lá. Aquele negócio direto. Às vezes tem isso. Né? Por isso que ele tem que estar de olho para saber juntar as pontas. Então, esse caso aí deu certo. Agora aqui outra pergunta.
Há alguns anos atrás, agi de maneira incorreta com uma pessoa que eu gosto muito. Essa pessoa não sabe de nada e não foi prejudicada. Hoje em dia, sofro demais e tenho crise de arrependimento. A cada vez que lembro, sofro, pois eu não tinha a maturidade que tenho hoje. Não sei se devo me abrir para a pessoa, sigo em frente tentando esquecer. Não, o melhor é ficar calado. O jeito que está aí não é bom. Se você está assim, na sua idade, está assim, sei lá o que vai acontecer com ele. O que adianta levantar a lebre? Nesses casos, eu não estou falando que é o caso aqui, que não é, porque aqui é uma mulher que está falando. Mas nesses casos, das coisas mais sérias que tem, é o processo de assédio sexual da infância. São os mais bravos que tem. Nos estudos sobre parapsiquismo que fez, o senhor encontrou alguma outra marca do soma, além da dragona parapsíquica, que indicasse algum processo paraperceptivo? Poderia comentar caso tenha encontrado algo em seus pesquisas? Não. Existem os processos, por exemplo, na questão da dragona, tem o problema do deltoide. Isso aí, na acupuntura, às vezes, tem relação com o processo, relação com o processo parapsíquico. E tem também um problema na orelha, que tem determinados pontos de acupuntura na orelha que mexe com o processo de parapsiquismo. O caso aí, a pessoa tem que estudar, né? E ver o que se passa. Outro, sobre o ovo nas terturas, e ontem o senhor falou sobre o livro Abismo e disse que existem lugares piores que aquele. Em minha opinião, o senhor é a pessoa mais evoluída que conheço. Sendo assim, de que forma poderia ver algum local desse? De que maneira saber que existe um lugar pior do que os escritos naquele livro? Escuta, baratrosfera é um processo de imaginação. A imaginação não tem limite. Tudo quanto é coisa boa de imaginação ou coisa ruim de imaginação é possível. De modo que sempre tem uma coisa pior que aquilo. Se você falar assim, não, mas uma coisa pior que isso não é possível. É pior sim. É só você inventar aquilo 100 vezes mais. Não fica pior? Então isso é uma coisa tão relativa. Ele não está entendendo aí muita coisa da história. Deixa eu examinar isso aí, como é que é. Agora, o Abismo, o livro, ele é negativo para mim. Eu não recomendo ler esse livro. Não. Nunca recomendei. O senhor está lendo, né? Desculpa, o senhor está lendo. Eu não estou ouvindo nada. O senhor está lendo ainda, né? As Tô. online. O que você quer? Não, eu só queria perguntar o seguinte. O senhor falou que o tal mal colocou para o senhor. Se eu soubesse, no caso da assistência lá, que ajudar mais às vezes não é bom. Que pode passar da conta. O senhor poderia ampliar isso? O que é esse passar da conta? Passar da conta é o seguinte, você começa a puxar a brasa para a sua sardinha, para ajudar a pessoa que você gosta muito dela. Você tem que ser equalizado, equânime, fraterno, equitativo, né? Equalizado, equânime e equitativo. Tem mais alguma coisa que ele importou? Igualitário, fraterno. Pensa bem, é isso. Agora aqui outra. Estou no meu trabalho e senti um banho de energia evidente e uma clara audiência de que deveria ligar na tertúlia agora. Quando liguei, o senhor estava falando de mim. Isso demonstra que melhorei um pouco e não sou mais apenas o teoricão do passado. Sabe quem era? Jarbinhas. Doutor Jarbas. Ele entrou na minha onda. Não, aí eu vou falar para ele que não é bem ele, sou eu, com a minha energia. Mas não é não, às vezes é ele mesmo. Eu já tenho sensibilidade para isso. Pode nos contar algum experimento seu dentro do seguinte polinômio: projeção OFIEX para a memória amparador? Esse polinômio não se encontra nesse verbete. Não diga. O problema é o seguinte: projeção OFIEX para a memória amparador. Isso aqui é o trabalho do OFIEX. A projeção, a pessoa só trabalha na OFIEX se tiver projeção. A paramemória, ela tem que ter lembrança para fazer o rapport com os assistidos. E o amparador do OFIEX, ele é básico. Senão, como é que funciona? De modo que o processo é esse polinômio, está certíssimo. Junta todas essas quatro coisas, juntam tudo. Quem tenha feito o curso intermissivo pode se sobressair em uma família mediana? Gostaria de saber se tem alguma pesquisa sobre isso.
Trabalho com pessoas que têm um QI alto, mas não desenvolveram o potencial que têm. A questão está em que nem sempre os pais são tão atentos assim com relação aos seus filhos. E às vezes possuem baixa escolaridade. E ainda que queiram, não sabem como estimulá-las. Estou correto? Poderiam dar uma dica que eu pudesse usar para ajudar essas pessoas? O problema todo é racionalizar a coisa e fazer uma interlocução, um diálogo. Mostra para elas o que é a realidade. Pondere com lógica a situação toda, que às vezes isso ajuda. Uma outra coisa. Uma boa parte da turma que faz curso intermissivo nasce em famílias que precisam de ajuda. Eles não vão nascer numa família que não precisa de ajuda. Às vezes é que precisa mais. De modo que vai com calma com isso. Uma outra coisa, dentro de uma família aí de 17 membros, às vezes só um que admite os processos parapsíquicos. Tudo isso eu já vi. Tem que olhar. Agora a outra. Poderia falar sobre o direito de conviver, o direito de não conviver e a relação com a interprisão grupo kármico? Sim, a pessoa tem que olhar o que é que interessa para fazer assistência. Olha a sua convivência a partir do nível da capacidade sua de assistir as pessoas. Com isso você vai errar menos. Agora, existe uma lei que é inseparabilidade grupo kármica. Às vezes você vai fazer uma força danada para ficar livre da coexistência com certas pessoas. E você não vai conseguir. Porque a vida vai sempre levar você para aquilo. E às vezes a pessoa fica com o rabo preso, culpa no cartório, aí piora mais ainda. De modo que a gente tenha que entender a congregação das consciências no nosso destino. Como é que elas chegam, como é que elas ficam, como é que elas trabalham, como é que elas ajudam. Dentro desse raciocínio do intermissivista que nasce em famílias que precisam mais de ajuda, o que o senhor pode dar de dica para a gente entender se a gente está em dia com a nossa proexis dentro dessa família, a ajuda que a gente já deu ou continua dando dentro dessa família? Não, o problema aí é o que você pode ajudar. Vê as necessidades da pessoa. Aquelas necessidades que você pode suprir. Olha bem. Mas... Agora, essas necessidades podem ser materiais, intelectuais, emocionais, um monte de coisa. Né? Mas... energética, parapsíquica. Mas assim, o que a gente pode começar a perceber para ver se a gente está em dia com essa ajuda, ou se a gente está além ou aquém dessa ajuda? Não, aí você vê o que você recebeu e o que você deu. É o processo dos aportes. Os aportes mostram isso matematicamente. Até para a Nádia, a Rosa Nádia. Aldo, letra A aqui. Sim. Você comentou aí da projeção com o juiz, e eu lembrei que você já comentou algumas vezes de projeção em presídio para ajudar presidiário. Projeção em presídio para ajudar presidiário. Projeção o quê? Em presídio sim. Para ajudar os presidiários. Tá? E qual que é o critério da assistência nesse contexto? É evitação do suicídio? O que motiva a assistência naquele ambiente? Não, em presídio você vai lá e vê o que é que pode fazer para ajudar as pessoas, principalmente aqueles que já têm alguma coisa de lógica e que querem mudar. Esse então você trabalha mais. Agora não pode ir no bico daquilo que eles pedem, daqueles que eles querem, nada disso. Você tem que selecionar muito. Porque senão você vira pombo correio de narcotraficante. É um perigo, presídio. Tem que estudar muito. Pombo correio você sabe o que é. Porque quase toda noite me sinto caindo da cama, mas não estou caindo. Ou também sinto que acordo rápido como se estivesse voltando para o corpo. O senhor poderia esclarecer essas questões? Isso aí é o processo da hipnopompia. Tem que estudar mais. Olha o que é hipnopompia nos meus livros. Olha lá o projeciologia, lê alguma coisa nesse sentido que vai ajudar você. Na identificação das predisposições a acidentes, elas estariam relacionadas de alguma forma com a genética ou a paragenética? Sim, o tempo todo. Agora, o que está mais aí em relação com a vida atual, em desenvolvimento, que está corrente, em andamento. É isso aí que tem um negócio mais sério. Agora, às vezes a raiz é muito profunda.
Em relação à saída final consciente do corpo, relatada por yogis, de que forma acontece isso? O que ocorre nesse caso? A patrocínio de amparadores está na programação da consciência? Não, aí tem de tudo, mas o processo é o seguinte: se as projeções dessa turma fossem boas, ele já teria acabado com o yoga há muito tempo, já feito outras coisas, levado isso para um lado de ciência mais avançado, e sem essas bobagens todas que tem. Todas aquelas molduras que eles têm demais, aquilo que o Jean-Pierre estudou. De modo que não é grande coisa. Se fosse, eles não estariam lá. Por exemplo, quando o Jean-Pierre teve uma projeção fora de série, aí ele me procurou. Agora, fazia só 30 anos que eu conhecia. Estive numa palestra e o palestrante reclamou com os auxiliares dele que não deixasse as cadeiras fechadas, pois os espíritos precisavam delas abertas para sentar. Naquele momento, eu mesmo achei ridícula aquela colocação. Mas, refletindo pelas coisas da conscienciologia, ponderei e pensei na sua colocação que nós nunca estamos sozinhos. Existem consciências que ainda correm da chuva, sim. Mas veja, você está querendo, então, você pensou, vamos deixar aqui tudo aberto só para vir consciências, cada uma pior que a outra, tudo subhumano. Parapsicótico, isso é terrível. Pensando na interação com as consciências, que precisa estudar junto conosco, o que fazer para facilitar esse trabalho em conjunto? Deixa a tertúlia com som audível no meu laptop, achando que estou auxiliando as consciências que me acompanham. Tem lógica? Dê alguma dica. Está danado, tá? O que eu falo nisso aí? O que vocês acham que ele devia falar? Está danado isso aí. O caso todo é o seguinte: vamos ajudar as pessoas com as nossas energias e melhorando o óleo crescente de onde nós estamos. Isso pode ajudar muito. Você sempre comenta a questão do amparo de função, né? E a gente pode considerar, de acordo com as especialidades da Conscienciologia. Outra coisa, antes da mega autorização, eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui hoje está assim de consciência, ó. Eu não sei o que é que tem. Vocês fizeram alguma coisa para isso? Não é que... São boas ou são... Mas consciência, mas conforme a resposta. Aqui a vocês. Isso é coisa de vocês, né? Que não é coisa minha, não. Hoje tem mais um pouco. Mas... Deve ser por isso que o povo está falando isso. Isso tudo deve ser influência. Faz dele essa presença. Mas o que é que você queria falar? Não, eu queria comentar o seguinte. Então, tem os amparadores de função de acordo com as especialidades, a gente pode ver isso. Por exemplo, o paraconsciencioterapeuta, o parapedagogo e tal. Quais são as características do amparador especializado em assistência de destino? O de destino é aquele que tem mais traquejo, mais experiência. Ele é mais veterano. Ele conhece mais as coisas, já está num nível mais avançado. Quase sempre são consciências já na base, já perto da evoluciologia, etc. Tal, já conhece bem as coisas. Porque é necessário conhecer as tricas do processo, entende? Do destino, os meandros da vida, os labirintos do futuro imediato da pessoa. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Você entende, né? Os meandros, os labirintos, aquilo que a gente chama o processo dedálico. Dedálio. Que essa condição é da evoluciologia pura, né? Quer dizer, e sabe a Por isso que eu repercussão. estou falando. Quase sempre já são pessoas, por exemplo, teleguiadas, autocríticas, etc. É no mínimo por aí. E essa capacidade de ver a repercussão de um em cima do outro. Isso é quando a coisa é declarada, se fala claramente. Que às vezes se ajuda sem falar nada. Tem essas coisas todas. Você está ajudando, mas eles não esclareceram naquele ponto, novódio, a coisa mais séria, dentro daquele processo todo. Tem que terminar. Professor Valdo, aqui, ó. Oi.
Quando o senhor falava sobre a projeção com o juiz, o senhor disse que uma das suas especialidades era retirar bloqueios na cabeça. Eu gostaria de saber qual a condição que mais promove esses bloqueios e queria que o senhor falasse também um pouco sobre a profilaxia. O caso todo, por exemplo, no caso lá do juiz, os bloqueios dele foram criados o dilema, o impasse, as dúvidas, a falta de segurança dele perante o processo e, ao mesmo tempo, a atração daquelas consciências que fizeram mal para ele. Estava tudo pesando em cima dele. A primeira noite que nós fomos lá, nós tivemos que limpar o ambiente inteiro. Eu e o Dalmau. Entende? As dúvidas... Tirar as consciências, limpar lá, para ele poder pensar por si. Primeira noite foi só isso. Não pôde fazer mais nada. Só a retirada de consciência para começar a limpar o processo. Então, isso aí é muito sério. É isso aí que criou os bloqueios. Entende? Então, o bloqueio começa por uma autocorrupção, ou uma ignorância da pessoa, ou a um ato anticosmoético da pessoa, a falta de autocrítica da pessoa, ou, às vezes, também, uma covardia da pessoa. Ela é tíbia, você está entendendo? Perante determinadas coisas para decidir. Então, naquilo ela falha. Aquilo cria problema. No caso dele, foi criado pelo que os bloqueios? O bloqueio foi muita coisa. Tinha ele e tinha as consciências que não queriam queriam influir negativamente no processo. Mas no caso dele, o que foi que predispôs o bloqueio intraconsciencialmente? Da parte o dele? Conjunto dessas manifestações. Mas foi medo, foi ignorância? Quando a gente foi lá trabalhar com ele, estava preto. A situação dele estava preta, negra, tenebrosa a situação dele. E esse é um processo que vem de várias vidas. No caso dele... Até um certo ponto, sim, devido ao processo da equipe toda, né, que estava trabalhando, aquilo tudo tem razão. Nada disso, quando o negócio é muito grande, foi criado uma vida só, é lógico. Qualquer um que vai estudar a Seriex sabe disso. E aí como é que fica a questão da manutenção? Porque o senhor foi lá... Aí é com ele. Nós fizemos aquela cirurgia. Agora, se amanhã ele arranjar outra doença, o problema é dele. Às vezes vai precisar até de outra cirurgia. Entende? Agora, a gente faz assim, aquilo que pode. Agora, uma cirurgia dessa, às vezes, vale por dezenas de anos da vida útil de dezenas de pessoas. Presta atenção. Porque, na verdade... Você não sabe nunca o efeito positivo de uma coisa dessa. Ali ele teve uma oportunidade de pensar com mais lucidez e, de repente, sair do processo que já vinha há muito tempo, né? O caso é o seguinte, quando aconteceu isso, eu praticamente parei a minha vida toda. Só pensava no juiz. Durante o dia? Durante o dia também? Agora, outra coisa. O senhor parou? Entre o primeiro dia, a primeira noite e a segunda, eu deixei passar uma noite, depois ir na outra, só na terceira. Você só foi 2 noites? Já as duas últimas, eu fui uma depois da outra, consecutiva. Eu lembro como se fosse hoje isso. Mas por que isso? Alguns bons anos. Professor Valdo, porque há um dispêndio de energia muito grande? 70. Você tem ideia, na década de 70. Eu trabalhava muito com isso, e tem cada caso que eu não posso falar, porque os negócios são muito óbvios. Teve relatos que fez projeções da consciência? Não, alguma coisa, mas o processo é que é de assistência, isso daí. Tem um monte desse cara. E às vezes é o seguinte, tinha caso que eu tinha que atender no outro país. E às vezes, para poder falar com os caras, tinha que falar naquela linguagem deles. Então o que eu fazia? Eu voltava a ser aquele cara da época que eu falava que era idioma, para falar tudo. Entende? Tudo isso eu cheguei a fazer. Agora, há esses casos todos, por exemplo, foi depois disso que eu comecei a estudar aquele negócio da criança que você tira do corpo e ela se torna adulta na hora. Depois ela volta a ser criança de novo. Isso é uma coisa absurda. Você vê a transfiguração do psicossoma espontânea. Ele não pensou naquilo, aquilo ocorre. Então você vê como é que essa transfigurabilidade do psicossoma, ela é sensível.
complexa, difícil. Tudo aí nessa época. Agora, Valdo, por que você teve que dar um intervalo de um dia, do primeiro para o segundo dia, só ainda num terceiro dia? Para eu me repor das minhas coisas com calma, para ver, porque o ambiente lá está muito pesado. Aí eu comecei a pensar, diminuir alguns compromissos meus naqueles dias, fiquei pensando só naquilo. Outra coisa, nunca escrevi nada a respeito do assunto, nunca falei nada com ninguém a respeito do assunto, até o negócio passar. Entende? Aí é aquele negócio que eu falo, né? Dá licença que eu estou com dor de barriga, eu vou lá no banheiro. É a mesma coisa. Dá licença que eu vou ficar em casa, que eu não estou me sentindo bem. Não tem nada disso, tudo é conversa. Está entendendo? Às vezes é necessário. Já teve caso desse que eu falei, ó, não dá. Eu torci o pé. Depois a pessoa veio encontrar comigo, estava normal, eu falei assim, você me perdoa, mas não podia, eu estava aí com serviço. Tá? Agora, num caso desse, por exemplo, você durante o dia foi estudar alguma coisa, teve que ler para fazer mais rapport? Não. Eu só pensava positivo e melhorava o ambiente, exteriorizava energia dia e noite. São os quatro períodos. Manhã, tarde, noite e madrugada. São os 4 períodos. Exteriorização de energia. Eu pensava nisso ali. Agora, isso eu já tinha experiência, já tinha muita experiência disso, lá desde a década de 50. Então você ficou assim, tipo, full time alocado para aquela questão. Eu coloquei aquilo como prioridade. Como prioridade. Você tem que lembrar o seguinte, por exemplo, uma cirurgia é só aquela hora, depois você não vai pensar mais naquilo nem nada, mas aquilo é resolutivo, é decisivo, é final, é finalista, é acabativa. É seríssimo. Em situações como essa alocação por um número maior de dias ocorre mesmo ou foi um caso específico dessa situação? O senhor ficou mais dedicado em função desse caso específico ou normalmente o senhor faz isso? Só para dar uma informação para você, o que é que eu suspeito? Eu suspeito que esse juiz foi chinês junto comigo e o Talmal. Por isso que ele estava lá. Então agora você pensa bem. Quanto tempo, no caso aí, são milênios do caso, que esse cara teve relação com a gente. Agora, vamos supor que amanhã ele dessomou, eu dessomei, e a gente encontra o tal mal. Aí nós vamos conversar. Fala assim, ó, sabe aquele caso? Entendeu? Já pensou o que você não pode aproveitar para entender as coisas, estudar? É uma loucura extrafisicamente isso. Agora, tudo isso é possível. Esse caso eu só suspeito, que o tal mal nunca falou nada, eu também não perguntei. Hein? Não, mas isso já foi depois. Mas pensa bem, se o negócio foi antes disso. Como é que fica? Então a raiz é muito profunda para a gente se envolver, um envolvimento tão grande. Você está entendendo? Isso não acontece à toa, ainda mais com o amparador. Valdo. E outra coisa, aquilo era orientação que não era tão mal, não, veio de cima, era de gente mais séria. A importância dele em todo esse processo aí do passado, tudo nem você sabe direito, é mais o tal mal, é isso que entendimos? É. O tal mal devia saber mais do que eu. Mas olha, mesmo assim eu acho que também alguma coisa não sabia tudo. Ainda tem isso. Mas você nem imagina o que tem de importância do passado. Não. O alcance daquilo eu não tenho ideia. Tudo isso a gente tem que estudar. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, vocês já notaram que um dos temas mais sérios que tem, dentro da extrafisicologia, são as relações nossas com as consciências. É a interconsciencialidade. E vocês vão notar que isso tudo que nós estamos falando aqui, se eu deixar, a gente conversa nisso o ano inteiro. Por quê? O negócio é básico na vida. É fundamental. Outra coisa, é insubstituível. Você não tem por onde fugir disso. É uma coisa que faz a gente pensar mesmo, realmente, muito séria. Tem que pensar, não tem saída. Agora,
O negócio nosso é que você tem que dosar, vamos dizer, a qualificação e o teor do que você investiga, que você estuda. Você não pode ficar com uma coisa secundária anos e anos aí, com aquela bobagem. Você tem que pegar uma coisa que tem valor. Agora, o problema é que esses casos são todos graves e você não tem ainda efeito diretamente na sua vida com aquilo. Então você tem que deixar que os amparadores é que decidam, não é você. Eu nunca cisquei isso para o meu lado. Você está entendendo, né? A gente tem que pensar isso bem, seriamente. Gente, 1h45.
estava com o cardio-chakra disparado, quando eu sentei assim. Eu estava muito cansada. Essa semana foi muito puxada, eu estava bem cansada. E eu estava sentada ali, eu falei até para Laura, eu falei, Laura, eu estou muito desconhecida. Eu, normalmente eu não fico assim, né? Tinha hora que eu perdia você, assim, sabe, ali sentada. Assim, estava bem desconhecida. Aí depois que ela falou que eu tinha sido sorteada, eu senti que foi feito um alinhamento, né? Uma acalmia dos pensamentos, das ideias. E mais tranquilidade, processo cardiochacral. Você está melhor agora? Estou. Amanhã também vou passar por um processo bem difícil, de uma reunião. Então, eu acho que isso é uma assistência também, que eu tinha colocado até nexo para você, né? Eu vou entregar no final eu vou entregar no final do tertuliário. Aí eu acho que eu recebi antecipada assistência. Assim é mais caro. É antecipado, né? Agora Obrigada. você, Fabiana, como é que foi? Eu estava com o cardiochakra também bem... Isso é velha história. Bem. E depois eu senti uma mioclonia bem intensa na boca, na região da face. E nunca tinha percebido, não estou com frio, nada. Ectoplasmia. Você é cheio de energia, eu te falei. O trabalho que você faz, tudo é por causa da energia. Agora aqui o processo todo é a instalação do campo, né? Isso... potencializa. E é uma sensação de calma, de tranquilidade, tá de euforia. Bem agora. Muito bem. Então tá. E você, como é que foi? Hoje eu estava acelerada, né? Os pensamentos um pouco mais acelerados. Então eu precisei de um tempo para ficar mais presente. O que eu senti mais, assim, uma soltura energética, né? A trabalhar aqui também essa região, né? Garganta, que o cardiochakra e a calmia. Tá bem agora? Tô bem. Tá bem. Mais ou menos é isso. Vê se vocês interpretam o que é a mega euforização. Na garganta, né? Um tempo no início, o que era isso? Poderia ser? Isso aí devia ser para abrir o processo. Laringo chakra, né? Abrir mais. Abrir para você trabalhar bem com isso, sem excesso. Sem excesso, né? Acho que para conter então, né? O negócio é sem excesso. Tá certo. Tá ótimo, parabéns. Obrigada.
Eu senti como se estivesse encaixando partes do meu corpo e também na cabeça, a energia como se puxasse para trás. Assim, só senti como um campo magnético. E depois eu fui aceleração cardíaca, aí foi acalmando. Agora no final, assim, a energia fria, como se esfriasse mais, como se eu aterrissasse. Você acalmou, pacificou o processo? O que você acha? Se massificou? É essa a pergunta? Pacificou? Ah, sim. Pacificou. Isso. Como se me colocasse mais no chão. E você, Kira? Eu tive a percepção de campo de energias do último ECP2. Os conseques, inclusive, que eu entrei em contato no último ECP2. Tive uma sensação de alongamento do psicossoma. Essa região do coronochakra, a sensação que eu tive é de que houve um desbloqueio, um processo que já começou antes mesmo de eu sentar aqui, quando você estava trabalhando com o primeiro grupo. Como se houvesse um destamponamento e um alongamento. E no final, um processo de expansão horizontalizado de energia e um sentimento de gratidão muito grande. Você está sentindo bem agora? Eu estou com uma movimentação interna um pouco estranha. Entendi. Mas eu estou me sentindo bem. Então tá bom. E você, como é que foi lá? Bom, inicialmente eu comecei sentindo o umbilico chakra e o cardio chakra assim, como se fossem pequenas pulsações. Sim. Senti durante boa parte um campo muito intenso de energia, no sentido para cá, principalmente do tronco para cima, e ao mesmo tempo um volume muito grande de energia, mas porém muito sutil. No final eu comecei a sentir pulsações mais intensas no fronto chakra. Senti também uma paz muito boa. Você já mexe com as energias há muito tempo? Há bastante tempo. Por causa disso. Você capta o negócio. Agora, aqui o processo do campo energético instalado mostra isso tudo aí que você está sentindo. É por aí mesmo. Agora você captou bem o que é que se passa. Agora, eles sempre ajudam instantaneamente outras consciências além disso. Mas nós nunca ficamos sabendo exatamente quem, como é que foi, de que modo, né? Mas sempre tem. Coincidência ou não, eu senti um número de consciências na minha psicosfera bem maior do que o normal, do que eu consigo às vezes perceber. Hoje eu estava sentindo... Tinha uma expansão. Como? Tinha uma expansão, no caso. Poderia ser. A sensação de expansão. Às vezes dá isso. É energia. Pois é, expansão. Pacificação íntima pontual. De um determinado momento para frente. Não, é para mostrar para você as diferenças. Houve um antes e um depois. Isso é a modulação do processo da corrente de energia, a fluência, o fluxo. É bem pontual e específico, tem o antes e o depois. Agora, o que é engraçado é que com o tempo, se você trabalha com um campo assim instalado, você vai ver o serviço de um chakra, de outro, como é que é a aplicação de cada um. Você vai notar a diferença disso com o tempo. Isso notar exatamente o quê? A aplicação? Se você mexe mais com o processo do campo, do jeito que está aqui, com o tempo você vai ver, não, agora é o chakra tal que está funcionando. Depois é o outro. Aquilo vem bem claro. Devido ao processo da emanação. Você está entendendo? Fluxo. Teve algum trabalho específico com coronochakra? Você teve essa percepção? Não, que eles tiveram que mexer, né? Com vocês aí tinha que mexer, né? Esses três. Ela também. O que tinha em comum? Já viu como é que ela é? Sério? O que tinha em comum aqui, Valdo?
Em comum aqui é mais esse processo mesmo de domínio das energias, e vocês estão conscientes. Ele, pelo que você está vendo, ele é consciente da história também. Então isso aí é mais fácil. Essa sensação dessa expansão, um número maior de consciências na psicosfera, seria um aumento dessa responsabilidade? Até um certo ponto, isso aí cria uma série de derivações, de efeitos, consequência, eco, ressonância, tem de tudo. Isso é difícil a gente avaliar assim uma primeira vez. Agora, você deve olhar mais os seus processos quando você instala um trabalho de energia. Olha bem como é que está o campo. Para você já tem capacidade de ver isso. Olha, passa, penteia com pente fino o campo, para você ver como é que é. Você aí vai se inteirar mais do que os amparadores estão fazendo, você vai poder ajudar mais. Entende? Você vai ajudar mais. Você já tem capacidade para isso. Olha bem isso. Vai te ajudar. Tá certo? Mas, olha, de modo geral, entre os mortos e feridos, todos se salvaram, não é isso? Gente, obrigado por tudo. No primeiro atendimento, eu percebi bem a questão da ativação do corono e veio uma espécie de um globo, como se fosse a Terra, assim, alguma coisa. E no segundo, me veio a lembrança daquele velhinho que você conta que te abordou em Nova York, na livraria. Não sei se tinha alguma relação, alguma coisa, mas me veio a ideia dele, a lembrança dele da história que você conta. Você sabe que eu nunca vi esse nosso amigo fora do corpo. Nunca vi. Quem sabe que um dia ainda vai aparecer, né? Se ele aparecer, eu te apresento. Eu agradeceria. Para você. Mas mas não teve nada, teve alguma coisa assim que você lembra? Não, eu não pensei nisso não. Eu estava pensando num povo que está trabalhando numa plantação. Essa época do ano eles plantam o quê, hein? Você tem uma ideia? Então acho que é entre safra, que não sei o que é, que são as coisas, não é isso? Pois é, deve estar plantando agora. Né? Eu vi um monte de gente sendo assistida por aí. Tinha uma senhora que desmaiou no meio da plantação. Eu estava lá ajudando. Isso aqui é o dia de distância. Professor, percebeu alguma energia das questões lá do EM, do povo dele, alguma coisa assim hoje, na primeira? Não, eu não pensei, não sei nada disso. Vamos ver, né? Tem que ter, né? O caso é o seguinte, vocês estão bem, né? Não estão alterados por causa da mega autorização. Os que estavam aqui hoje cheios, você pode falar um pouco qual o padrão, como é que é? Eu penso que é o povo que estava aí, com esses que eles depois foram ajudar lá nas plantações. Por isso tinha tanta gente. É gente desse povo aí. Pode ser que seja gente do MST, sei lá. Um monte de gente, sabe? Agora, tinha gente, o povo que estava aqui é de assistência. Não é assistido, não. Mas assistido é que a gente viu lá. Agora, eles trabalham desde o início, você sabe. Nós passamos aqui mais de hora, né? 1h45 quando a gente começa. Geralmente, tudo que nós fazemos demora uns 20 minutos. Quase sempre assim, ó. Acabou aqui, era 2h05. 1h45, 2h05 são 20 minutos. Geralmente são 20 minutos. Isso até que não é muito. Porque no normal, quando a gente está lá no campo para fazer umas coisas, o negócio é mais rápido. E outra coisa, no processo do ataque, você está entendendo? Às vezes é menos de um minuto. Então, ataque ritmia tem que ser começado a estudar, para o povo entender daqui para frente, senão não vai, não. Eu não vejo jeito para tudo entender. Entende? O processo não é tempo, não é o que você demora. É
É a qualificação do que você faz. A situação é totalmente diferente. Você está entendendo, Mário? É a qualificação. Então, o problema nosso é aperfeiçoar a qualidade daquilo que nós fazemos. Kíria, pode falar. Valdo, o início desse trabalho é feito a partir de um processo de desassédio, de retirada de companhias, né? Aí depende. As assistências que tem mais, nesse caso, é tirar bloqueios das pessoas para que elas se sintam melhor, do povo que está aqui. Agora, a distância depende da necessidade lá. Tem de tudo. Depende do dia, da hora, da situação que está. Eles aproveitam a circunstância do momento para ajudar, né? Tudo que podem. Então, aquilo é muito seletivo, é prioritário. Eles estudam o negócio para ver o que faz. Agora, o mais comum... Outra coisa, não fica pensando que, devido à situação que nós estamos fazendo, isso aqui não é uma mega autorização titular, daquelas oficiais de alto nível, não é. A mega autorização a pessoa faz consigo mesmo. Aqui não, aqui é mais uma doação de energia através da mega autorização. Agora, o que se passa? Para fortalecer o processo, incentivar, ampliar as condições, às vezes ele já começa a estudar o processo na hora que começa a ter tudo. Até chegar lá, às vezes tem 2 horas. Eu quase sempre venho para cá 1 hora antes. Então hoje, por exemplo, eu vi que tinha muita consciência desde o início. Então, isso já estava envolvido. Agora, o processo todo é quando culmina com a mega autorização, os minutos da mega autorização. Entende? E qual o padrão médio dessas consciências que você observou hoje aqui? É já parador. Uma boa parte, todo mundo aí está trabalhando com assistência extrafísica séria. Agora, tem muita gente que é do curso intermissivo, trabalha com esse povo, tem estudante no meio, mas é gente autoconsciente, sabe o que está se passando. E a continuidade... O ambiente aqui, gente, é muito bom. Eu, por exemplo, eu não vejo nada negativo em nada. Eu não sinto nada negativo. Você está entendendo como é que é? Então, a mega autorização realmente, no caso, nós não podemos dizer que não é. Que é. Não tem jeito de tirar o corpo fora disso. Nós temos que assumir. Entende? A continuidade e a potencialização do que foi feito ali, cidade que forma. Aí depende, né, do que é a situação, tudo. Eles usam aquilo pontual, na hora. Eles pensam aquilo que precisa e ajudam no pontual. Agora, depois é preciso ver quem é que ficou lá, a assistência que tem. Às vezes, por exemplo, é caso que eles já estavam assistindo há muito tempo, mas precisava de um arranca-rabo. Aí eles deixam para a hora da mega autorização. Aquilo ali, então, culmina. Você está entendendo? A cirurgia. É como se estivesse fazendo um transplante. Só vai arranjar o órgão transplantado na hora. Entende? E qual é a postura mais inteligente de quem passou por esse processo para garantir a manutenção? Não, o ideal é você fazer a mega autorização por você. Como? Tudo que você sentiu aí, você fazer isso quando você bem entender. Que é o que acontece comigo. Eu faço uma condição minha melhor do que essa que eu sinto aqui. Que aqui eu estou pensando em vocês, no campo da instalada, etc. Comigo não, é só eu e o Valdo. Acabou. É muito mais fácil, é muito melhor. Você evoca os amparadores e autopromove essa condição. Agora, no meu caso, por exemplo, eu faço isso sozinho. Agora, conforme a situação, eu acesso a central física. Conforme a situação, eu faço uma assistência daquilo que a gente está trabalhando no dia, na hora, ou naquela manhã, ou naquela noite, ou naquela tarde. Tem de tudo. Agora, o que eu quero é o seguinte, que vocês entendam que você já tem capacidade de entrar na mega autorização quando você bem entender. Quando você decidir. Vocês têm que ter confiança no pulso para fazer isso. A sensação de bem-estar posterior, eu estava comentando com ela que agora é muito grande. Mas vocês ainda não viram nada. Então me mostra que eu quero ver. A hora que isso ficar assim... É muito grande. Aquela, ficar frequente, ficar vulgar,
ficar rotineiro. Eu quero. Aí, de vez em quando, vai ter pique desse processo, você se sente consciente. E consciência, assim, um comunex avançada. É um bem-estar muito grande. Isso tudo pode acontecer com a mega-localização. São os glimpses. Em inglês tem essa palavra, glimpse. Aquilo que vai a mais, sabe? É o que ultrapassa. É o que eu chamo aí que culmina. Professor, culminar. Quero falar Sim. com o senhor. Eu quero que o senhor, por favor, se puder, eu sou do Rio de Janeiro, é o segundo dia que eu estou aqui, tá? Estou gostando muito, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Um jovem de 18 anos, universitário, de repente, numa sala de aula, ele perdeu a memória. E daí aí foi ao médico. O médico falou que não podia fazer nada, porque fizeram todos os exames e não constatou nada nesse jovem. Então, foi uma verdadeira, assim... Isso é sério. Para a família, inclusive, né? 18 anos. Ele tinha 18 anos, né? Qual o problema? Na época, então, o que aconteceu? Ele perdeu a memória do nada, na sala de aula, na universidade. Mas olha, uma das coisas mais sérias que tem, desde 1960, que eu estava vendo isso, lá nos Estados Unidos tem uma escola militar, que é West Point. Então tem um monte de cadetes. Então os cadetes chegaram para fazer exercício. Todos passaram com uma série de exames, check-up, tudo protegido. Na hora que fizeram a ordem unida, que o regimento ficou tudo junto, um rapaz louro de 18 anos caiu assim, ó, morreu na hora. Então o processo de idade não quer dizer nada. O processo também de você ver o check-up, nem sempre você pode confiar no check-up que foi feito. Agora o menino, isso aí criou a celeuma danada na época. Como é que é? O menino, 18 anos, cheio de vida, cadete do West Point, fez o check-up de tudo, chega lá e ele cai duro e morre na hora, ataque cardíaco. Outra coisa, na hora que está todo mundo perfilado, não tinha motivo de nada. Ele caiu para frente, pá, não levantou mais. Esse jovem também caiu na época, né? E pois é, não mas sabia aí quem agora, era. no caso aí, se mexeu com a memória. Ele não na sabia sala, quem ele era. Deve ter algum fator desencadeante de assédio. Entende? Que desencadeou o processo foi algum fator assediador. Aí ele, com uns 5 meses depois, foi que ele começou a lembrar das coisas, né? E quem ele era. Sei, né, mas aí agora precisa estudar. Hoje, mas só que hoje... Precisa estudar o processo dele, como é que é o sono dele, a alimentação, a dieta dele, como é que ele é. A alimentação exercício sempre que ele foi faz. uma alimentação sadia. Tinha que ver os exercícios que ele faz, uma série de condições. E outra coisa, quais são os fatores que aconteceram antes com a memória dele? Esses fatos não acontecem assim, exclusivamente aquele dia. Não, isso aí já tinha glimpses, já tinha sinais anteriores do processo. Um caso de violências pode ter acontecido. De quê? Violência. Violência? O que tem? Pode ter feito com que ele perdeu a memória? Pode, a violência é um negócio terrível. Violência piora tudo, qualquer coisa. Tipo assim, somente se há má intenção, anticosmoética. Tipo um sequestro relâmpago. Pois é. Aí isso pode acontecer, aí nunca mais essa pessoa pode voltar ao normal, porque nunca mais ele voltou. Ele às vezes recupera toda a memória, isso é assim. Não, a memória ele recuperou, mas ele ficou sempre esquecido. De vez em quando ele esquece alguma coisa. Né? Tem dificuldade, mas aí ele tem que luta. estudar. Ele deve ter ficado para aquilo que a gente chama de hipomnésia. É uma redução da memória. Agora, o sono dessa pessoa ele é muito intranquilo. Tem que examinar com calma. Ver com calma. Tá? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 125 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 45 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 5 recados. Leandro, transmissão. Loge, balanço assistencial. João Paulo, com 5 baia. Mariana e Tamara, laboratórios. Laís, tenepsograma. E antes, Eliana e Fernando vão falar sobre os amigos da enciclopédia. Solicitamos aguardar uns minutos em silêncio até os recados finalizarem. Obrigada.
Em nome da equipe dos Amigos da Enciclopédia, nós vamos informar aqui sobre o primeiro encontro dos Amigos da Enciclopédia, que ocorrerá este ano. Vamos promover um jantar e confraternização no dia 8 de março de 2011. É uma terça-feira de carnaval, às 20 horas. Ocorrerá no Hotel Bourbon, Cataratas, em Foz do Iguaçu. Então nós estamos agora já abrindo para fazer as reservas de lugares. Eliana vai falar sobre isso. Pessoal, então, os amigos da Enciclopédia residentes em Foz do Iguaçu ou que estejam em Foz do Iguaçu podem retirar o convite, que é gratuito, né? É acesso, é o presente do programa para vocês, comigo ou com o Fernando, no início e no final da tertúlia, ou quando vocês nos encontrarem aqui pelo CAEC. Já os amigos ativos de fora de Foz do Iguaçu podem reservar o seu lugar, né, a sua presença, através do telefone do CAEC, 45, prefixo 3525-2652, reservar o seu lugar. E aquelas pessoas que não estão participando do programa atualmente e que desejam participar do jantar, a gente já tem também uma lista de interessados, que a partir de 20 de fevereiro, se sobrarem lugares, se houverem vagas, esperamos que sim, vocês poderão estar adquirindo o ingresso para participar do jantar. Então a gente espera por todos vocês, todos os amigos, e quem não é amigo e fizer a sua inscrição, já vai levar o convite também para esse jantar que a gente está preparando com muito carinho, muito cuidado para vocês. Obrigada. Lembrando que o evento ocorrerá no último dia do balanço existencial, né, na terça-feira do Carnaval. Gente, boa tarde. A gente veio falar sobre um convite da equipe de transmissão do tertuliário. A gente faz aqui o voluntariado desde o início e o pessoal me perguntou quais são os benefícios de voluntariar na transmissão aqui da tertúlia online. Primeira coisa, o amparo de função específica, a gente verifica as relações energéticas que existem, a relação direta com as perguntas, com as pessoas, é muito interessante, como se fosse um curso de campo. Nós estamos realmente precisando de pessoas que tenham disponibilidade, que tenham a disponibilidade de 3 horas, uma vez somente por semana. E que, por acaso, por recomendação, que ela tenha uma experiência prévia no voluntariado. Qualquer pessoa interessada, por favor, procure a gente na transmissão ou mande um e-mail para tertulias@caec.org.br. Tertulias com S, @caec.org.br. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá então entre os dias 5 e 8 de março, que é o período do Carnaval, de sábado a terça-feira de Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela e, a partir desse balanço, avaliar os seus resultados, a sua performance, o que está faltando em relação à execução da sua PROEX, para em seguida poder estabelecer um plano, um planejamento no sentido de melhorar a performance dentro da programação existencial. Esse curso ele é constituído de várias atividades, na verdade são vários cursos dentro do próprio curso. São em torno de 20 professores e aqui nós gostaríamos de destacar algumas das atividades. Nós vamos ter a conferência com o professor Djalma Fonseca sobre Recim Proexológica. Também vamos ter a conferência com a professora Vera Hoffmann, de Porto Alegre, sobre autossuperação através da dessomatologia. Vamos ter também do Rio de Janeiro a professora Bárbara Ceotto, sobre autossuperação no binômio doença física e saúde consciencial. Vamos ter um talk show com o professor Mário Oliveira sobre a sua vida, questão da PROEX. Então toda a turma vai poder fazer a entrevista para saber mais detalhes como estudo de caso. Vamos ter também uma oficina sobre consciencioterapia e PROEX, coordenada pelo professor Leonardo Parrudeto e contando com uma equipe de consciencioterapeutas. Essa atividade exclusivamente vai ser feita direto da OIC, no campus da OIC, dentre outras atividades. Então, convocamos todos aí a participarem do curso Balanço Existencial agora no mês de março. Muito obrigado.
Boa tarde, eu venho falar do curso Consim Cobaia, do Conscienciograma, que agora está sendo feito no formato mensal, para quem quiser participar. O próximo vai ser no dia 5 de fevereiro, num sábado. Hoje em dia ele faz um formato de uma tarde. Vai de 3 da tarde, logo depois da tertúlia, até as 8 da noite. São 10 vagas com 3 sorteios de Consim Cobaia. Mas quando a pessoa abre o seu micro-universo, todo mundo sai ganhando, tanto a pessoa que recebe feedbacks, como todos nós que participamos do curso, vemos as nossas interligações, os problemas que a gente tem, empatia, as situações de vida que a pessoa passa, os trafores, os trafais, e todo mundo sai ganhando. O campo realmente é um campo forte, assistencial e de abertismo. O próximo vai ser agora, no dia 5 de fevereiro. E depois, em março, quem estiver vindo para Foz do Iguaçu, pode fazer logo antes do balanço existencial, no dia 4, na sexta-feira, sendo que o balanço começa no dia 5, no sábado. Então, as inscrições estão abertas no CEEC, o custo é de R$ 60. Quem fizer dinâmica parapsíquica aqui em Foz do Iguaçu tem um desconto, paga R$ 40, e as inscrições estão abertas. Mais informações no CEEC. Obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui para divulgar o Encontro Parapsíquico Laboratorial, atividade gratuita, que vai ser coordenada pelo EPICOM Mário de Oliveira, e vai acontecer quinzenalmente na sala de atendimento dos laboratórios às 19h15. É um debate sobre as vivências, as experiências laboratoriais. São 15 vagas, é preciso fazer a inscrição na recepção, certo? E é gratuito e sem pré-requisitos. Inicia no dia 8 de fevereiro, às 19h15. Portanto, é na terça-feira e vai ocorrer quinzenalmente. Terça-feira sim, terça-feira não. Muito obrigada pela atenção. Aproveitando, só para dar um panorama sobre os laboratórios, hoje a gente conta com 11 voluntários. Porém, a nossa meta é de 18. Então, todas aquelas pessoas que têm alguma afinidade com os laboratórios, têm interesse em voluntariar lá, por favor, procura a gente depois da tertúlia ou na recepção nos próprios laboratórios. Ok? Obrigada e boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Tenepsograma do professor Mário Oliveira. Esse curso objetiva facilitar aos tenepsistas a análise da tarefa energética pessoal, bem como para os praticantes, os não praticantes, fornecer oportunidade de aprofundamento do tema da TENEPS. O curso se realizará nos dias 26 e 27 de fevereiro no Discernimento. E maiores informações e inscrições, vocês podem ligar para o 45 2102 1448. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Liderologia, especialidade Politicologia. Obrigada e boa tarde a todos.